Olá, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor esteja abençoando você e toda a sua família. Estamos aqui de volta para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, mais uma live para a honra e glória do Senhor, e que o Senhor esteja assim te abençoando, esteja assim te purificando, te curando, te fortalecendo, e que através desse culto, dessa programação, você possa ser edificado pela palavra, pela ministração das músicas, tá certo? E desde já eu quero convidar você para que você esteja aí compartilhando esse link com mais algumas pessoas, para que outras vidas também estejam sendo edificadas, estejam sendo abençoadas através dessa programação. Seja um canal de Deus na vida de tantas pessoas que estão tão carentes, tão sedentas de ouvir a mensagem do Senhor, tá certo? Irmão, nós temos algumas notícias, alguns irmãos têm acompanhado, hoje, para a honra e glória do Senhor, o pastor Paulo Lemberg, teve o seu pai, teve alta, já foi para casa, estava com problema de saúde, coronavírus, foi curado. Já deixamos uma informação há uns dias atrás, o pastor Sóstenes, o secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, também foi restaurado. Então, nosso desejo é que Deus continue salvando, restaurando, tá certo? Muitas vidas para a honra e glória do seu santo nome, tá bom? Então, nesse momento, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, vamos ler essa parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Lucas 15, essa parábola do filho pródigo, que nos conta a história de um menino jovem que deixou a sua casa, deixou a sua família para ir procurar aventuras, Mas o Senhor sempre esteve de braços abertos. Essa parábola ela ilustra o que Cristo, o que o próprio Deus faz conosco, Às vezes a gente abandona o Senhor, procura aventuras, mas o Senhor continua nos amando e nos abençoando. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, nos diz assim, a parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai lhe disse aos servos: depressa, vão, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Que história linda, Essa é uma história, irmãos, que se assemelha à minha realidade, à sua realidade, Porque nós um dia também estávamos afastados da presença do Senhor, mas Deus, pela sua infinita graça, Ele nos alcançou. Ele sempre está de braços abertos, pronto para nos abençoar. Então nós vamos nesse momento orar, pedindo ao Senhor que esteja abençoando toda essa programação, que vidas hoje estejam retornando ao Senhor, e que nós possamos
ter um culto agradável ao nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada irmão que está agora, Senhor, juntamente conosco, adorando e exaltando o teu nome, Pai. Ó Deus, aqueles que porventura estão distantes de ti, ó Pai, que o Senhor esteja, Pai, criando uma situação, uma oportunidade para que eles possam voltar-se para ti, ó Pai. Porque, Senhor, o melhor lugar que nós podemos estar é na tua presença, Pai. É no teu lar, Senhor, é na tua casa, Pai. Te pedimos, ó Pai, abençoa, Senhor, todo esse culto, Pai. Abençoa cada família, Pai, que está nesse momento adorando ao Senhor conosco nessa live, Pai. Fica conosco, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos. Vai curando, Senhor, vai restaurando. Abençoa, Pai, esta nação, ó Pai. Que possamos, ó Pai, em breve voltar às nossas atividades normais, Senhor. Sabemos, ó Pai, que para ti nada é impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Portanto, Pai, nos abençoa sempre, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Queridos, há um cântico do grupo Logos, chamado Portas Abertas, que conta um pouco a realidade, desse hino, desse texto que a gente acabou de ler. Eu quero cantar com você. Vamos cantar Portas Abertas do grupo Logos. Cante comigo nesse momento. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficarão. E ainda estão assim, e vão continuar, até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado e tudo porque seus próximos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs, que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Glória a Deus, adore ao Senhor, Ele sempre está de portas abertas. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos se brilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muito filhos sem rumo e sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas,
pessoas certas, amigos e irmãos. Glória a Deus, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Deus está sempre de braços abertos para te abençoar, para abençoar você e toda a sua família. Não importa aonde você foi distante do Senhor, Ele sempre vai estar de braços abertos para te abençoar. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família, tá certo? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João, em 2 João, só temos ali 13 versículos. 2 João. Semana passada, irmão, nós estivemos meditando sobre esse texto, né? A gente falou sobre 2 João, versículo de 1 a 4, né? E a gente teve vendo que o autor desse livro, ele estava falando para uma família, né? E a gente viu a importância da família hoje, muito mais do que nunca, a importância da família na propagação do Evangelho. 2 João, vamos ver esse contexto. Eu vou ler a partir do versículo 1 e nós vamos meditar do 4 ao 6, tá bom? 2 João, temos aí 13 versículos. Nós lemos a semana passada do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim, ó: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Aí o 4 diz assim: ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como você já tem ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Queridos, nós estamos aí no mês da família, né? Mês de maio é o mês da família, e a gente está meditando sobre a importância da família. Qual a importância da família? Ontem mesmo teve uma reunião na escolinha de Pedro Filho, né? E a diretora falando que hoje os pais que têm sido praticamente os professores, né, dos seus filhos, né? Os pais têm sido praticamente os professores dos filhos, assim como você tem sido praticamente um ministro ou uma ministra na sua casa, né? É você que tem levado aí o Evangelho à sua família, tem feito cultos aí com a sua família. Irmãos, a família hoje tem uma grande função, de grande importância, principalmente na estruturação do Evangelho nos lares, né? E a gente teve vendo a semana passada esse texto, do versículo de 1 a 4, né? Que em primeiro lugar o autor estava dizendo que nós, como família, precisamos conhecer a verdade, né? A família precisa conhecer a verdade. O que estava acontecendo naquele momento, né? Os falsos profetas, né, estavam invadindo não somente as igrejas, mas também as famílias, levando mentiras, heresias, e aquilo estava fazendo com que a família se distanciasse da presença do Senhor, né? E hoje, infelizmente, muitas famílias, muitas pessoas têm sido afetadas, né, pelas mentiras, pelas heresias. Então, irmão, a gente precisa conhecer a verdade. Então você, como pai, como mãe, como irmão, você tem uma grande função, que é ensinar a verdade à sua família. E o que é a verdade, né? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o culto na igreja, quando a gente está na igreja, eu costumo dizer que o culto é 1h30.
aí ficam o quê? 22 horas e meia praticamente você com sua família, né? Então a família, irmãos, é muito importante na estruturação, né? Tanto na vida espiritual quanto na vida sentimental, né? A gente muitas vezes transfere a responsabilidade para a escola, para a igreja, mas uma grande responsabilidade, a maior fatia da responsabilidade é da família, né? Colocaram até uns vídeos aí nos YouTube da vida, nos WhatsApp, né? Falando, a mãe reclamando que estava ensinando muito aos filhos, esse negócio de aula online, os pais é que estão tendo esse trabalho todo de estar ensinando os filhos, né? Reclamando, né? E aí a professora chegou e disse, pois é, para você ver o quanto a gente se desgasta, o quanto nós precisamos estar preparados, elaborando tarefas, aulas, e muitas vezes nós não valorizamos o trabalho dos profissionais, né? Agora também, como família, você percebe a responsabilidade que nós temos, não somente como pastor, mas você como pai, como mãe, de conduzir a sua família na presença do Senhor. Então, queridos, a semana passada a gente falou que nós precisamos conhecer a verdade, né? Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a verdade. Era isso que o autor estava dizendo. A senhora e aos seus filhos deveriam conhecer a verdade. E em segundo lugar, hoje nós vamos aprender algo muito edificante também, que é não apenas conhecer a verdade, mas andar na verdade, né? Tem pessoas que conhecem a verdade, né? Tem pessoas que conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas estudam muitas vezes para mostrar que tem mais conhecimento, né? Para ficar competindo quem conhece mais, enfim, né? Começa a buscar a verdade, conhecer a verdade, mas não estão preocupados em andar na verdade. Quanto tempo de evangelho você tem? Quanto tempo de cristão você tem? E quanto tempo você realmente anda na verdade? Você é uma pessoa que anda na verdade? Ou você é uma pessoa que só conhece a verdade? Ou você é uma pessoa que ainda não conhece a verdade? A própria Bíblia nos diz, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, o versículo de 1 a 3, aí de 2 João, o autor diz que a família precisa conhecer a verdade. No versículo de 4 a 6, ele vai dizer que nós precisamos andar na verdade. Irmãos, andar na verdade significa obedecer a Cristo e permitir que Ele controle todas as áreas da nossa vida, né? O cristão, ele precisa andar na verdade, né? E esse parágrafo ele dá uma ênfase muito grande sobre a questão de obedecer e a questão de andar na verdade. Quando você anda na verdade você está obedecendo a palavra de Deus. Queridos, é muito mais fácil a gente estudar a verdade ou até mesmo discuti-la do que colocar em prática, né? É muito difícil conhecer a verdade e colocar ela em prática, né? O diabo, nosso adversário, ele conhece a Cristo, a Deus, muito mais do que eu e você, mas a diferença é que ele não obedece, ele não anda na verdade, né? E às vezes, irmãos, a gente diz que está seguindo a verdade, muitas vezes para contradizer a própria verdade, né? Um autor, ele diz o seguinte, que um certo pastor nos Estados Unidos tinha um rapazinho que todo dia ia para frente da igreja distribuir panfletos, né? Para difamar aqueles que eles chamam de reformadores, né? E aquele menino, toda vez ele levava aqueles panfletos, ficava distribuindo para os irmãos. Aí o pastor, sem querer dizer nada com ele, disse, irmão, vai lá e pega os folhetos todos dele, para ele não fazer isso. Aí foi lá, recebeu todos os folhetos, enfim. E o irmão saiu seguindo aquele rapaz. E quando chegou lá na frente, percebeu que aquele rapaz sentava num banquinho, acendia um cigarro e ia fumar. Irmãos, o que é que isso tem a nos ensinar? Né? Que muitas vezes, irmãos, a gente está debatendo sobre a verdade, mas na verdade a gente está andando na mentira. Aquele jovem queria debater sobre os reformadores que estavam errados, que eram extremistas, né? Mas na verdade ele não estava preocupado em andar na verdade, ele estava preocupado apenas em debater a verdade, né? O que nós estamos fazendo com a verdade?
Primeiro, você conhece a verdade, é o primeiro passo, né? Conhecer a verdade. Como é que a gente conhece a verdade? A gente viu que nós podemos conhecer a verdade através da oração, da leitura da Bíblia, né? Através de uma consagração. Conhecendo a Cristo, você vai conhecer a verdade. Mas você também não precisa apenas conhecer, você precisa andar na verdade. No versículo 4, né, o apóstolo nos fala aí da sua alegria. Veja aí, 2 João, versículo 4. Ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Queridos, o apóstolo encontrou os filhos daquela mulher andando na verdade. Que bom, irmãos, é quando a gente encontra pessoas andando na verdade, andando de acordo com a palavra de Deus, né? Durante as suas viagens, João encontrou algum dos filhos daquela mulher andando na verdade. Ele diz: eu tenho uma alegria porque eu encontrei seus filhos andando na verdade. A sua família está andando na verdade? Você está andando de acordo com a palavra de Deus na verdade? Querido, se ao falar dos filhos, João, o autor, inclui os membros dessa igreja, é possível que alguns membros da congregação estivessem desviados e andando com impostores. Ele estava dizendo: olha, eu encontrei alguns filhos de vocês andando na verdade. Isso poderia dizer que tem alguns que estavam andando na mentira. Quantos de nós às vezes andamos na mentira? Quantos de nós às vezes não estamos preocupados em andar de acordo com a verdade? Irmãos, eu louvo a Deus, porque nesse período de pandemia, a gente percebe que muitos irmãos têm procurado andar na verdade. Muitos irmãos têm procurado ser fiéis a Deus, em vários aspectos. Em alguns aspectos que eu percebia que às vezes até nem era tanto, mas agora estão andando, procurando andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade. E isso alegra os nossos corações, né? É tão bom um pai encontrar um filho que anda de acordo com a verdade. Querido, poucas coisas são mais tristes do que ver um filho, um servo de Deus andando na mentira. Quando o grande pregador Charles Spurgeon era menino, o avô era pastor, e aí tinha um rapaz que ele dava muito mau testemunho. E aí Spurgeon disse assim: eu vou matar esse jovem. E o avô: não faça isso, meu filho. Ele disse: eu vou matar ele. E aí o que foi que ele fez? Aquele jovem, ele ia para os bares às vezes beber, saía da igreja e ia dar mau testemunho num bar. E quando foi um dia, Spurgeon chegou no bar, viu aquele jovem bebendo e disse assim: o que é que você está fazendo? Você está envergonhando o evangelho, você está difamando a palavra de Deus. Ou seja, ele matou o jovem, não fisicamente, mas matou aquele jovem no sentido de levá-lo a perceber de que ele estava andando na mentira. Irmão, nós não podemos enganar a Deus, nem podemos enganar a nós mesmos. Nós precisamos andar na verdade. Versículo 4, a parte B, né? Olha, ele argumenta aí que nós devemos andar na verdade. Ele diz assim: ó, ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Ele argumentava, irmão, que ele estava andando segundo a verdade que Deus ordenou. Ou seja, ele estava andando de acordo com os mandamentos do Senhor. E os mandamentos de Deus, irmãos, enfocam a verdade em áreas específicas da nossa vida. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, e perceber que a verdade não pode ser parecida de uma forma geral, mas elas devem estar ligadas aos mandamentos do Senhor. Como é que eu sei que eu estou andando na verdade? É só perceber: eu estou seguindo os mandamentos do Senhor? Eu estou seguindo as orientações de Deus? Irmãos, cada mandamento é uma expressão do amor e da lei do Senhor. Então, se você quiser andar na verdade, você precisa conhecer a vontade de Deus, a revelação de Deus, e não apenas a sua mente, né? Então, quando a gente conhece a verdade através da palavra de Deus, a gente vai saber que caminho a gente deve seguir.
Irmãos, a Bíblia, ela tem instrução para tudo aquilo que a gente vai fazer. Basta simplesmente a gente conhecer a palavra de Deus, né? Em decorrência disso, a obediência à palavra deve ser uma revelação de amor e não uma expressão de medo, né? O cristão, ele deve praticar a palavra não por medo, mas por amor. Tem pessoas, irmãos, que seguem a Cristo, ou vão à igreja com medo do inferno, mas ainda não aprenderam a amar ao Senhor, a fazer a coisa por amor, porque Deus, Ele é amor. 1 João 4,8, aquele versículo que a gente tanto conhece, né? Aquele corinho: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, irmão, nós precisamos seguir a verdade por amor, e não por medo, e não por obrigação. Por quê? Porque os falsos mestres estavam tentando colocar essas dificuldades na cabeça das pessoas, para que elas seguissem a verdade por medo e não por amor, né? Quando a gente segue por amor, irmãos, é outra realidade. Não precisa ninguém forçar a barra com a gente. Não precisa o pastor estar dizendo faça, vamos, dê. Não, você já faz por amor, porque você conhece a verdade. Mas a maior liberdade possível encontra-se na obediência à vontade perfeita de Deus, né? Quando você tem aquela obediência à vontade de Deus, irmão, você encontrou a verdadeira liberdade, né? Nenhum cristão que ama a Deus poderia considerar seus mandamentos severos e insuportáveis. Aí o apóstolo faz um apelo. No versículos 5 e 6 ele diz assim, ó: e agora eu lhes peço, senhora, olha, falando, lembra que a gente falou que a senhora estava relacionada à igreja, né? A família, podemos dizer assim agora. E agora eu lhe peço, senhora, não como se eu estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. O próprio Jesus falou isso, irmão. Eu não trago um mandamento novo. Em outro momento ele dizia, esse é um mandamento novo. E agora? Será que há uma contradição no que ele está dizendo? Ele disse que não trazia um mandamento novo. Jesus disse que trazia um mandamento novo. O que significa isso, irmão? Irmão, significa que antigamente as pessoas não seguiam os mandamentos por amor. Agora você precisa seguir por amor, porque Cristo nos amou primeiro e a gente precisa seguir ao Senhor a verdade por amor e não por medo. Olha aí, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. João 13:34. Mas João escreve que esse não é um mandamento novo. E agora? Será que trata-se de uma contradição? É certo que não, irmão. Olha, amai-vos uns aos outros não é cronologicamente novo, pois até os israelitas do Antigo Testamento deviam amar ao próximo. Mas com a vinda do Filho de Deus, a terra, esse mandamento e novo, ou seja, é novo em termos de ênfase e exemplo. Cristo, irmão, agora mostra uma forma completamente diferente de amar. Ele diz assim, antigamente era assim, se alguém te batia uma face, você ia se vingava. Agora ele diz assim, se alguém bater, oferece a outra face. Agora é um mandamento diferente. Novo assim, porque eles já praticavam, mas é uma nova forma de fazer. Isso quer dizer, irmãos, que nós podemos amar o nosso inimigo, que nós podemos amar um irmão que muitas vezes nos maltrata, que nós podemos amar aquele vizinho que muitas vezes olha para a gente de forma diferenciada, né? Aquele olhar agressivo. Por quê? Porque Cristo nos amou primeiro. Ele nos amou mesmo nós sendo ainda pecadores, como diz Romano, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então, querido, a gente não vai amar simplesmente quem nos ama, mas nós podemos amar qualquer pessoa. É possível ordenar que se ame? Será que nós podemos ordenar ame, ou isso acontece de forma natural, irmão? Irmãos, o amor, ele está ligado à vontade. Se você tomar uma iniciativa de dizer eu vou amar, você ama. Não é algo que acontece assim automaticamente. Às vezes faz parte da volição, daquilo que você decide fazer, né? Muitas pessoas têm uma ideia equivocada de que o amor cristão é um sentimento simplesmente, um tipo especial de emoção religiosa
que faz buscar e aceitar o outro. Mas não, irmão. O amor está ligado à vontade. Você pode tomar essa decisão de amar, né? Você pode. Hoje a gente tem percebido, diante dessa pandemia, que as pessoas estão mais voltadas, mais quebrantadas ao amor, ao ajudar, ao auxiliar, a estar cuidando de outras pessoas. Isso tem despertado esse sentimento. Mas você pode perceber que tem outras pessoas, infelizmente, estão saindo por aí agredindo pessoas, roubando, superfaturando aí os respiradores. Então você vê, na mesma condição, uns escolhem amar e outros não, né? Poderia estar todo mundo amando diante da dificuldade, né? Mas uns estão amando e outros não, porque isso é uma iniciativa que você escolhe. Olha, Fabiola coloca aí, verdade, irmão, que o Senhor de sabedoria e que saiba reconhecermos que veio dele a orientação para a cura, não de ciência, porque a ciência sem Deus não existe, mas para a maioria dos cientistas, né? Ou seja, Fabiola aí dando uma resposta aí, algum questionamento, né? Que a cura realmente vem do Senhor. Assim, irmão, como o amor vem do Senhor, né? Nós só precisamos andar com o Senhor. Se a gente andar com Cristo, nós vamos conseguir ser iguais a Cristo. Você sabe por que é que se chama as pessoas de cristão? Cristão, irmão, quer dizer seguir a Cristo. Então, se nós somos cristãos, a gente precisa seguir os passos de Cristo. E Ele amou incondicionalmente, e nós também devemos amar as pessoas incondicionalmente. Irmãos, talvez nós sejamos capazes de determinarmos as emoções, vontade, o tempo todo. Mas eu quero dizer a você que quando alguém for ríspido, nós podemos retribuir sendo gentis. Quando nos perseguirem, vamos orar e, se houver oportunidade, fazer-lhe o bem. Irmãos, isso se torna uma coisa natural na vida do cristão, né? Eu não entendo aquele cristão que consegue guardar rancor no seu coração. Não existe isso, irmão. Se você odeia seu irmão, se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, na verdade você está vivendo na mentira, né? Você não consegue amar a Deus e odiar seu irmão. Quando você ama a Deus, naturalmente você ama seu irmão, porque você lembra que Cristo pagou um grande preço por você, mesmo quando você era ainda pecador, né? João prossegue explicando que o amor e a obediência devem andar juntos, né? Então, quando você obedece, você consegue amar. Quando você obedece a palavra, quando você segue a palavra, você consegue amar. Como eu acabei de dizer aí, 1 João 4,20. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, pode estar certo de que não ama a Deus de fato, né? É verdade, temos que ser amor. Verdade, irmão Franco, né? Temos que amar, né, incondicionalmente, né? Olha, ao recapitular esse parágrafo, é possível observar a presença de 3 temas entretecidos, que estão interligados: a verdade, o amor e a obediência. Então, irmão, nós precisamos conhecer a verdade, precisamos andar na verdade, precisamos amar incondicionalmente, e isso vem através da obediência à palavra do Senhor. Nós somos salvos para crer e viver na verdade. E essa salvação torna-se evidente quando estamos amando e obedecendo a palavra do Senhor, né? Ou seja, dizemos a verdade em amor, como diz Efésios 4, versículo 15. Em lugar de viver em um círculo vicioso, vivemos em um círculo vitorioso de amor, verdade e obediência. Então, irmãos, a família do Senhor, a igreja, a sua família, precisa, em primeiro lugar, conhecer a verdade. Você conhece a verdade? Conheça a verdade através da palavra de Deus. Conheça a verdade através da oração, da consagração, de uma intimidade com o Pai. Irmãos, quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais a gente vai conhecer a verdade, né? Às vezes a gente fica perdido, como se estivesse numa floresta, sem uma direção. Mas quando a gente conhece a Cristo, Ele vai abrindo os nossos olhos espirituais. Então, que a sua família, que você especificamente, conheça a Deus, conheça a verdade e, em segundo lugar, ande na verdade.
que a sua família seja uma família edificada na verdade, na rocha que é Cristo Jesus. Vamos cantar uma música, Casa de Bênção, né? Vamos cantar essa música, que a sua casa seja realmente uma casa de bênção. Nem todos vivem a verdade, ou na verdade, está dizendo aí a irmã Ione, é verdade, irmã Ione. Todos nós somos falhos, somos pecadores, né? Mas que Deus, irmão, tenha misericórdia de nós, cada um analise a si mesmo e esteja assim adorando ao nome do Senhor. Vamos cantar essa música, Casa de Bênção. Cante, cante, diga que a sua casa é uma casa de bênção. Essa música é linda, vamos cantar. Exalte ao Senhor aí juntamente com sua família, porque a sua casa é uma casa de bênção. Vamos cantar? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores, que só exalta o seu Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Irmãos, quando a gente conhece ao Senhor, quando a gente passa a ter intimidade com Deus, a gente não sabe mais viver sem Ele. Então, que a sua casa possa ser uma casa de bênção e que você possa dizer: Senhor, eu não sei mais viver sem Ti. Vamos cantar. Minha casa será reconhecida. Vamos cantar? Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Querido, que a glória da segunda casa, que quando voltarmos a nos reunirmos no templo, e quando voltarmos a nos reunirmos ali como igreja, fisicamente falando, que a glória da segunda casa possa ser maior do que a da primeira. Se a sua família estiver buscando a verdade, estiver andando na verdade, e na próxima semana nós vamos falar sobre permanecer na verdade. Então são 3 etapas: conhecer a verdade, andar na verdade, permanecer na verdade. Irmãos, quando a gente se reunir, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você já imaginou? Todos nós voltamos com a vida mais consagrada, restaurada pelo poder de Deus. Que culto maravilhoso teremos, irmão, durante a semana e também no domingo. Vamos orar, vamos colocar assim a nossa família diante do altar do Senhor. Vamos orar pelas autoridades do nosso país, né? Vamos orar pela governadora do nosso estado, por todos os governadores, prefeitos, pelo presidente, pela nossa liderança, irmão. A política conseguiu criar essa disparidade, essa divisão, né? Hoje em dia, infelizmente, né, dentro da igreja existe contendas, competitividade, discussões sobre questões políticas, irmão. Irmão, nós precisamos deixar tudo isso de lado e precisamos olhar simplesmente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque todos nós aqui, bem como as lideranças políticas, precisam ser alcançadas pela graça do Senhor. Nós estamos passando uma grande dificuldade, uma grande barreira, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. Então eu desafio você a não ficar discutindo política, quem é bom, quem é ruim. Irmão, maldito homem que confia no homem. Nós precisamos confiar em Deus, precisamos colocar nossa confiança no Senhor. Então, ore, interceda para que Deus esteja abençoando a nossa nação e a nossa família. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, Pai, para Te agradecermos, ó Deus, por esses momentos que passamos aqui, cantando, orando, Senhor, e meditando na Tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, abençoando, Senhor, cada irmão que está aí, ó Deus, atento, Pai, adorando o Teu nome. Abençoa aqueles que não puderam estar agora, Pai. Alcança-os também com a Tua graça, Pai. Queremos, ó Pai, te pedir, ó Deus, visita aqueles que estão doentes, ó Pai. Vai, ó Deus, curando, Senhor, repreendendo toda a enfermidade, Pai. Vai visitando, ó Deus, as lideranças políticas, Pai, da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e de todo o mundo, Pai. Ó Deus, sabemos que o mundo jaz no maligno, Senhor, mas, ó Deus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, Pai. E a Tua palavra diz que o que for ligado na terra será ligado no céu, Pai. E o que for desligado na terra será desligado no céu. Nesse momento nós abençoamos a nossa nação, Pai. Abençoamos o nosso país, a liderança política do nosso país, Pai. E te dizemos, ó Pai, o Brasil é do Senhor Jesus, ó Pai. Toma, Senhor, toda a Tua direção e abençoa esta nação e também todo mundo, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Pai.
crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, que bom que você esteve aí conosco até agora. Estamos chegando ao final dessa programação. Nosso desejo é que Deus continue abençoando você e toda a sua família, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor reine na sua vida, na nossa nação e em todo o mundo, em nome de Jesus. Fique na paz e até quinta-feira, se Deus assim nos permitir.